E nós começamos a ver um pouco sobre as relações dentro da nossa casa. Mas a grande questão é, as palavras que o Senhor ministrou nos nossos corações há 3 sábados, foram para tirar escamas, foi para nos trazer revelação, conhecimento. Então eu tenho certeza que talvez muitos não tinham convicção de que precisava consertar algumas coisas dentro da sua casa, ou no relacionamento com pessoas da sua casa. Talvez o Espírito Santo nas mensagens começou a falar: você precisa acertar esse ponto, essa situação com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu pai, com o seu avô, com a sua avó, com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Isso é maravilhoso. Agora a grande questão é, nós recebemos tanto conhecimento, recebemos tanta revelação, imagina que a gente pegue tudo isso e jogue fora. Cara, que frustrante seria você receber algo tão poderoso e não usar em proveito da sua vida. Imagine que você recebe o carro dos seus sonhos, aquele carro maravilhoso. Aí você pode viajar, se você quer uma Ferrari, se você quer uma Lamborghini, se você quer um Rolls Royce, enfim, ou outra coisa. Imagine que você recebeu aquela casa dos sonhos, maravilhosa, linda. Então é sua, você viu com seus olhos. Só que imagine que de repente, quando você vai entrar no carro, ele não veio com o volante. Olha que legal. Você sabe o que você tem, você ama o que você tem, você está vendo o que você tem, mas você não desfruta do que você tem. Ou, no exemplo da casa, aquela casa maravilhosa, aí de repente você olha e não tem portas em nenhum lugar. Você não consegue entrar. Você fala: cara, como que eu vou entrar? Eu sei que é meio estranho o exemplo, mas é para você entender, porque nós recebemos tantas chaves. Só que se a gente não entender e manter a conexão de vida com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, vai ser como uma Ferrari sem volante. A gente sabe de tudo isso e vai ficar olhando. Então hoje eu quero refletir com você como nós podemos nos manter conectados. Mas antes disso eu queria falar, por que é importante nos mantermos conectados? E aí eu queria que você abrisse já comigo em Mateus 7, nós vamos ler dos versículos 21 a 23. Vamos entender por que é importante nos mantermos conectados. Você pode acompanhar aqui, se você não trouxe sua Bíblia. O texto diz assim, para mim um dos textos mais fortes dos evangelhos. Palavras de Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome nós não cortamos o gesso e celebramos? Em teu nome nós não tiramos os tampões dos olhos, jogamos as muletas? Em teu nome nós não realizamos muitos milagres? Olha que coisa linda. Se parasse o texto assim, e aí Jesus falasse: complete o restante, o que você ia falar? Uou, que servo maravilhoso, que cara incrível, vai ter cadeira cativa no céu, vai morar no condomínio de Paulo. E aí, olha só o que Jesus fala, e aí é onde é forte. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é muito forte. Isso faz a gente entender a importância de estarmos conectados. Porque nós vimos que estar conectado não é simplesmente fluir nos dons. Estar conectado do jeito que Jesus quer não é simplesmente expulsar os demônios. Não é simplesmente vir aos cultos, vir no Upper Flow. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente participar de todas as células, não faltar às células.
Não é simplesmente vir no nosso upper tower, na nossa sala de oração. Não é simplesmente pular desesperadamente na hora da adoração. Não é simplesmente participar do evangelismo. Não é simplesmente isso. Porque nós entenderemos que essa conexão, ela está relacionada a um estilo de vida em que nós temos intimidade, desenvolvemos intimidade. Quando nós temos de fato um coração rendido ao Senhor. Porque quando nós olhamos as Escrituras, lá em Romanos diz que os dons e o chamado, eles são irrevogáveis. Por isso que tem conexão com esse texto de Jesus. Porque uma vez que o Espírito Santo ele te entrega o dom como um presente, uma ferramenta, ele não vai retirar, está na Bíblia. A grande questão é, ele vai exigir contas. É como aquela parábola dos talentos. Para um deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. Ele vai exigir contas. Se você enterrou, se você multiplicou, o que você fez? E outra coisa, qual a motivação por trás daquilo que você fez? Você fluiu nos dons para que no seu Instagram você ficasse conhecido e desse os likes e uau, meu vídeo deu 3 milhões porque eu peguei o gesso, joguei para cima e uau! Esse texto fala de ter um coração em que Jesus de fato é Senhor. Um coração que entende que, acima de todas as coisas, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós devemos buscar o relacionamento com o Rei em primeiro lugar. Nós devemos conhecer a Jesus e, o mais lindo, sermos conhecidos por Ele. A gente tem que aprender a definir Jesus, não pelo que os outros falam, mas por aquilo que você vive com Ele. Porque a conexão, ela vai gerar intimidade. A intimidade, ela vai gerar identidade. Quantos aqui são casados? Cadê os jovens casados? Quando vocês casaram com seus cônjuges, vou pegar aqui o casalzinho. Quanto tempo vocês têm de casado, Ju? 2 anos. Quanto tempo de relacionamento? 4,5. Quando você conheceu o Lipe, teve alguma coisa que ele carregava, que acabou influenciando no seu comportamento, que você não fazia, e quando você andou com ele, você começou a fazer? Algumas manias? Por quê? Convivência. Tem algumas coisas aí, Lipe? É melhor não falar? É boa ou ruim? Olha lá, deixou o garoto organizado. Aleluia, as mulheres normalmente fazem isso com os homens mesmo. Por que aconteceu isso? Fruto de intimidade. Não aconteceu isso porque eles falavam bastante pelo WhatsApp, porque eles conversavam bastante nos corredores da faculdade. Aconteceu isso porque eles passaram a compartilhar a vida. Passaram a acordar juntos, dormir juntos, chorar juntos, passaram a ter que pedir perdão. Intimidade. E a intimidade gerou uma identidade. Ela começou a fazer coisas que ele fazia e ele o que ela fazia. Então, quando a gente gera uma conexão genuína com Jesus, nós passamos a fazer o que Ele nos ensina a fazer e o que Ele fazia. Aí que nós passamos a ser os imitadores de Jesus, os verdadeiros discípulos. Discípulo de Jesus não é aquele que professa Jesus como seu Senhor, mas é aquele que anda nas pegadas do seu Senhor. Pedro aprendeu isso depois de entender várias coisas que o seu coração precisava abandonar, como o medo. Então nós precisamos entender isso, que estar conectado é ter intimidade. Aí quando a gente tem intimidade, nós começamos a andar igual, então a gente começa a andar em conexão. Quando vocês começam a ler o livro de Atos, e logo no começo, quando dá aquela explosão na igreja, os caras começam a olhar para os paralíticos e falam: e aí, mano, eu estou quebrado, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, e pluf, e aquela loucura. E aí, quando a gente olha aquela passagem em que a sombra de Pedro, quando projetada, curava, gente, vocês acham que o poder estava em Pedro? Vocês acham isso? Ou vocês acham que
Quando a gente abre, por exemplo, no Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é a sombra do Onipotente que é projetada em nós, e essa sombra cura. Mas por que ela estava? Como que eu posso ver a minha sombra aqui? Porque para que tenha sombra tem que ter algo perto, a luz tem que estar perto. Se colocar essa luz lá na ponta, vai projetar a minha sombra? Não, a luz tem que estar perto para projetar a sombra. Então o Senhor tem que estar conectado comigo, andando perto, para que projete a sombra. E aí, por nós sermos um e termos intimidade, aí as palavras que eu libero no nome dele cura. Então a conexão é fundamental. Primeiro porque o nosso passe para a eternidade é Jesus. Mas o que nos fará conhecido na eternidade é a intimidade com Ele. Não é a nossa performance. Ele nunca se preocupou com isso. Nunca se preocupou com isso. Porque Jesus, ele sempre falava isso. Olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. E naquele momento que Jesus falou isso, os discípulos tinham fluído em alguns dons? Talvez muito pouco. Pedro começou a fluir depois que Jesus sobe, o Espírito desce, e ele vira aquele doidão. Mas até lá eles não tinham nada para apresentar em termos de performance. Mas é ali que Jesus fala: agora, como nós estamos 3 anos em intimidade, agora que vocês estão entendendo o meu coração e estão começando a praticar coisas que eu tenho ensinado, eu não chamo vocês mais de servo, mas de amigos. Compartilhamos intimidade. Então nós precisamos, porque é assim que Jesus quer nos conhecer. E aí agora vamos voltar então para a primeira pergunta: como nos mantermos conectados? E aí agora nós vamos olhar para Mateus 7, nos versículos 16 e 18. Quando Jesus vai nos ensinar sobre isso, Ele vai usar muito a figura da árvore, do processo de frutificação. Nós vamos aprender com a árvore. O texto diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Vamos direto já para João capítulo 15. Vamos ler os versículos 1 e 2. João 15, dos versículos 1 e 2, já fazendo uma conexão com esse texto que nós acabamos de ler. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 4 agora. Permaneçam em mim, se conectem, estejam conectados em mim. Jesus está dizendo. Em nenhum momento ele falou flua nos dons. Ele fala se conecte, esteja conectado em mim, e eu estarei conectado em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não, versículo 5, permanecerem em mim. Amém? Entenderam a chave de como permanecer conectado? E aí, olhando para a árvore, quando nós olhamos para uma árvore, obviamente que a primeira coisa que nos chama a atenção quando ela está na sua fase de frutificação é o fruto. Quando você olha para uma árvore, uma jabuticabeira, você vê ela carregadinha. Ninguém, pelo menos eu imagino, quando bate o olho fala: uau, que raiz linda! Olha! Uau, que tronco maravilhoso! Ou senão, nossa, que folhagem mais verdinha. Primeira coisa que a gente fala: gente, que coisa linda, carregada de frutos. A gente olha isso primeiro. Mas a questão é, isso é o que os outros veem. Mas na verdade o fruto, ele só é resultado de um processo que passou por várias fases. O fruto é como se fosse o final. Porque na verdade, o que produziu essa colheita
foi primeiro alguém ter semeado algo. Alguém jogou uma semente em uma terra. Alguém arou uma terra. Alguém teve que regar uma semente. Alguém teve que adubar uma semente. Aí depois ela foi crescendo, alguém teve que podar os galinhos secos para que ela crescesse com vitalidade. E aí quando nós olhamos para a árvore, nós sabemos que a árvore ela começa a crescer primeiro para dentro, as raízes. Porque é através das raízes que a planta ela consegue absorver a água da terra, os nutrientes da terra, para que ela cresça. Por isso que ela começa primeiro crescendo para dentro, e depois ela começa a aparecer para fora, porque é ali que é o processo mais importante. E aí quando ela começa a crescer, ainda não tem os seus ramos, os seus galhos, mas aí ela começa a ter o que? As suas folhas. E por que é importante elas terem as folhas logo no início? Porque existe um processo maravilhoso que Deus criou, que a ciência deu o nome de fotossíntese, que é quando a folhinha, aquela coisinha que a gente parece que não tem nem importância, que a gente gosta de arrancar quando passa na rua, é a folha que faz o processo. É a folha que absorve a luz do sol e transforma isso em glicose, em energia para a planta. É essa florzinha que pega o gás carbônico, que não é um gás legal para o ser humano, mas ela absorve e ela libera oxigênio, que faz com que o ser humano consiga respirar bem. Por que quando a gente vai em cidades, por exemplo, como São Paulo, a famosa selva de pedra, quem que vai lá e tem rinite, tem alergia, a hora que chega lá já começa a tossir? Por quê? Porque tem poucas árvores. Ali tem muito mais dióxido de carbono do que oxigênio. Agora quem vai em lugares como Mato Grosso, Paraná, até aqui a gente consegue desfrutar um pouco disso. Parece que aquele ar limpo, não é que aquele ar limpo, é que tem oxigênio ali. Mas por quê? Porque uma florzinha ou várias flores, várias folhas, elas fizeram esse processo. E aí depois desse processo, ela começa a alimentar a planta e aí vem o fruto. Então o fruto só vem porque primeiro houve uma conexão profunda. O fruto, ele não é o mais importante, o fruto só garante a próxima geração. O fruto só garante que essa planta ela se reproduza. Por isso que o fruto para nós é aquilo que as outras pessoas veem. O que eu gero? É o externo. Porém a parte essencial é aquilo que nós carregamos na nossa essência. A parte que de fato o Senhor vai olhar é o nosso coração, como se fosse a folha. É onde a gente tem que absorver do Senhor os nutrientes. É onde a gente tem que pegar a palavra e sem que tenha holofotes, nós precisamos aplicar na nossa vida. É quando você abençoa um amigo, uma amiga, você faz um gesto de generosidade, impulsionado por exemplo de Jesus, e você não fica anunciando nas ruas. É aquilo que quando você faz com a sua mão direita, a mão esquerda não precisa saber. Por quê? Porque você entende a palavra, você não quer que os outros olhem, ei, eu sou uma macieira, olha a minha maçã, olha a minha maçã, não. Você vai ser uma macieira e você não vai precisar falar. Ei, eu sou evangelista. Cara, eu acho tão ridículo isso. Quando as pessoas falam, ei, eu sou um profeta. Se ela está afirmando muito isso, existe uma grande probabilidade dela ainda não ser. Pode ser um dia, se o Senhor escolher. Porque quando as pessoas chegam em você, sem você se importar e falam, cara, você carrega um coração evangelista. Cara, é evidente para mim que você tem um coração de pastor, de cuidado. Por quê? Porque na verdade você não se preocupou com o fruto, mas se preocupou em ser uma árvore viva, que está gerando. E as pessoas vêm e se alimentam do seu fruto, mas o foco não é o fruto. O foco é dar vida para a planta. O fruto é para garantir que outros continuem fazendo o que você está fazendo. Se você for estudar um pouco mais as plantas, é lindo de ver que a função do fruto é proteger a semente. Você sabia disso? Por mais que a gente use a fruta para nos alimentar, e ela tem uma dessas funções, mas a principal é, ela protege a semente, porque quando ela cai, ela protege e a semente começa a ser lançada no solo e germinar e dar prosseguimento na geração.
Imagine se Deus criasse as árvores e não fizesse as sementes. Já ia ter acabado faz tempo, a gente já está sem árvore. Por isso que a palavra semente vem do original de sêmen, que é de aquilo que faz procriar e reproduzir. Então, muitas vezes eu percebo a nossa geração muito preocupada no fazer para ser visto. E às vezes a gente acha que o fruto é mais importante. Jesus só fala que você vai ser reconhecido pelo fruto, porque não dá para falar que é macieira, com uma boca nojenta, que vai ser uma árvore com espinhos. Por isso que a gente não precisa falar, porque as palavras às vezes convencem, mas é o exemplo que arrasta, sabe? Quem que foi que chamou pela primeira vez os cristãos de cristãos? Foram eles mesmos? Quando você começa a ler Atos, você vê que lá em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez como cristãos. Por quê? Porque eles olhavam as características do Cristo e falavam, esses caras parecem com ele. Mas quem falou isso, não era quem estava vivendo o cristianismo, mas quem não estava vivendo, quem estava observando. Porque isso estava visível, mas para eles, o que queimava no coração? Cumprir o ID. O que queimava no coração? Saber que Jesus, Ele ressuscitou, pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter vida e que a gente pudesse reproduzir isso para as pessoas. Eles começaram a ter relacionamento com Deus, começaram a olhar os desprezíveis e desprezados recebendo cura. Eles começaram de fato a desenvolver uma vida de secreto, para depois eles terem frutos públicos. Eu acho muito top uma das declarações de Dan Duque, um homem que já pegou alguns avivamentos e tem um coração avivalista. É um norte-americano que, cara, carrega algo muito especial. E ele tem uma das suas pregações que ele fala que quando uma pessoa começa a se envolver na oração, uma pessoa começa a se envolver no relacionamento com Deus, e que ela começa a ter uma vida de intimidade, de oração, aquela pessoa que começa a buscar ao Senhor intensamente, buscar ao Senhor nas madrugadas, como Davi declarava, buscar ao Senhor todos os dias enquanto se pode achá-lo. Alguém que começa a ter prazer em viver em santidade, não porque é uma regra e eu tenho medo da consequência, mas porque eu sei que isso agrada o coração do meu Deus, porque eu sei que se eu vivo em santidade eu não entristeço o Espírito, e eu amo saber disso. Quando a gente começa a entender isso e começa a querer ouvir o coração de Deus, e não simplesmente querer ouvir para fluir na cura, mas porque eu quero conhecer Ele. Quando a gente começa a falar assim, Senhor, eu não quero mais sair desse lugar secreto com o Senhor, eu quero que o Senhor me esconda em Ti, e eu só quero a Sua presença, como a gente canta. Dan Duque fala que quando você chega nesse ponto, e que isso é uma verdade na sua vida, aí é quando o Senhor olha para você e fala, agora você pode sair. Porque quando a gente entra nesse lugar e começa, Senhor, eu preciso da sua unção para que eu flua nos dons. Senhor, eu preciso que eles te conheçam, porque o Senhor derramou uma unção de cura, uma unção profética na minha vida. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me levante para poder pregar nas conferências. Senhor, me levante para pregar nas ruas. Quando a gente foca só nisso, o Senhor fala, tudo bem, então você vai ter que passar mais tempo aqui para entender o que de fato é estar conectado, entender de fato que eles te reconhecerão pelos seus frutos, mas eu quero o seu coração, eu quero que você se alimente de mim, você tem que estar conectado em mim, cara. O ramo que não está conectado em mim não vai dar fruto. Então o foco não é o fruto, só se conecta comigo porque vai acontecer, porque você está em mim, é impossível. Então nós precisamos ter essa consciência, e cada vez mais entristece o meu coração e gera temor, e cada vez gera um sinal de alerta, porque eu vejo homens incríveis, homens que fluíram demais em dons, homens que tiveram intimidade com o Espírito Santo, que em um momento da vida eles caíram, se envolveram em escândalos.
Vocês devem ter acompanhado, isso entristeceu meu coração demais. Um dos grandes homens que inspirou eu ter uma vida de oração. Um dos homens que, cara, criou e está funcionando há mais de 20 anos uma casa internacional de oração, que não para de orar. Por mais de 20 anos a igreja ou a sala do iHope lá em Kansas City, que funciona 24/7. E cara, ele ainda é um cara que eu admiro, porque o que ele construiu não foi com base na força do braço. Mas se vocês acompanharam, recentemente começou a sair algumas notícias que ele está envolvido em um escândalo de abuso sexual. O fundador dessa casa. E aí o que a igreja vai fazer agora? Anular toda a história dele? Jogar pedras? Cara, ele é um ser humano que talvez em algum momento esqueceu que ele precisava se alimentar da raiz. Se esqueceu que os frutos não são aquilo que mais importa. Talvez ele se esqueceu de buscar o Senhor no secreto, de ser como uma criança e simplesmente estar lá para adorar o Senhor, para obedecer ao Senhor. E aí caiu. E obviamente que ele vai ter que pagar por isso. Existem consequências na terra para isso. Com certeza, ele vai ter que passar por uma grande exposição pública. Mas nós não podemos celebrar isso. Não é motivo para a igreja falar, nossa, como que pode ter caído? É para você olhar para isso e falar, se esse cara caiu, mano, é bom tomar cuidado. Se outros grandes homens que mudaram a história caíram, é bom tomar cuidado. E por que caíram? Em algum momento perderam a conexão. Em algum momento a carne falou mais alta. Isso é cair. É quando a carne, ela consegue vencer a guerra contra o Espírito. Porque lá em Gálatas 5 fala que elas estão em guerra constante. Não vai parar. A estratégia é, se nós estivermos conectados com o Espírito, nós vamos vencer. Nós vamos submeter ela à vontade do Espírito. Mas se nós não estivermos no Espírito, já era, irmão. Ela vai vencer. E se ela vence, a palavra diz que a mentalidade da carne é morte. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então ela vai nos machucar e vai machucar pessoas. Então que nessas séries de mensagens, e principalmente nessa série de mensagens, você sempre possa resgatar no seu coração essa verdade, de que não basta simplesmente eu conhecer, eu tenho que praticar aquilo que eu estou recebendo como revelação. Não basta ser ouvinte da palavra, mas praticante. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói sua casa na areia. Levanta um negócio maravilhoso, na ilusão de que vai ficar em pé. Aí passa um tempo, primeira tempestade, cai tudo. Primeiro problema financeiro, cai tudo. Primeiro problema conjugal, cai tudo. Primeira frustração profissional, cai tudo. E aí o que sobra? Só restos. Agora aquele que constrói a sua casa na rocha, conectado em Jesus a videira, aquele que busca uma vida inteira de intimidade com o Senhor, esse sim pode começar devagarzinho a construção, demorar alguns anos para fazer o térreo, depois mais um tempinho para fazer o primeiro andar, para fazer a cobertura, mas pode vir a tempestade que for, pode vir o exército que for, pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Pode vir a tempestade que for, pode vir Covid, pode vir crise da bolsa financeira, pode vir inflação alta, pode vir o que for, pode vir um governo corrupto. A nossa esperança não está naquilo que a terra nos fornece, mas aquilo que o nosso Pai que está no céu estabelece. Então nós estamos em Cristo, Ele é a rocha. Por isso nós podemos descansar. Amém? O louvor pode subir. E eu queria que você realmente entendesse, com base no que nós estamos falando, do poder que é nós estarmos em Cristo. E o poder que é nós
termos realmente uma conexão com Ele, porque eu não sei se vocês perceberam, mas quando você abre no Salmo de número 1, primeiro Salmo da Bíblia, nós olhamos o salmista dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E olha só a comparação. Quando nós vivemos uma vida em que nós temos prazer na lei do Senhor, que nós meditamos, praticamos, que nós desenvolvemos uma intimidade, essa pessoa é como uma árvore, olha aí mais uma vez, plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, e olha aqui, e as suas folhas não murcham. Porque não adianta nada você focar no fruto e ser uma árvore sem folhas, folhas murchas, porque é a folha que vai trazer o alimento. Por isso que o foco não pode ser o fruto, ele é consequência. O foco é, nós precisamos estar no Senhor, precisamos absorver os nutrientes, precisamos nos alimentar da palavra, viver a palavra, porque vai ser natural o fruto vir. E é tão verdade esse poder que há nas folhas, que a gente abre em Apocalipse 22, 2, e quando João está recebendo a revelação do reino dos céus, da nova Jerusalém, da nossa casa, do nosso destino, da nossa eternidade, ele vê uma cidade lá, e ele fala que no centro dessa cidade, de cada lado do rio havia a árvore da vida, aquela lá descrita no início de Gênesis. E olha o que ele fala nesse versículo: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. E olha aí, as folhas da árvore servem para a cura. Não é o fruto, as folhas servem para a cura. Porque para que a gente possa curar, nós precisamos estar conectados com a fonte da cura. E o que nós vimos aqui não foi porque eu orei, mas foi porque nós pela fé nos apropriamos daquilo que Jesus conquistou para nós. Foi porque nós estamos conectados nele, falando: Jesus, nós cremos demais nesse milagre, estamos conectados em Ti, então vamos trazer a existência. E é isso que nós devemos fazer como juventude. Devemos andar por essas ruas para apresentar Jesus, para fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz, que eles possam sentir o amor de Jesus em nós, em um sorriso, em um abraço, em um presente, em um convite. Quando alguém fala para você: cara, eu acredito tanto naquilo que eu vivo, que eu faço questão de buscar você na sua casa, para ir no culto, para ir na célula, eu faço questão, eu vou atrás. É isso que vai curar a nossa essência. É óbvio que quando ele olhar isso, ele vai ver que você dá frutos e vai falar: cara, existe um discípulo apaixonado. Mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é nós sermos fiéis ao nosso chamado, de irmos pelos 4 cantos da cidade de Bauru e fazermos discípulos. É nós levarmos Cristo para dentro das pessoas. Não é simplesmente nós levarmos a cura, é levarmos Cristo, porque aí ela vai ter acesso não só à cura, mas a tantas outras coisas maravilhosas. Queria que vocês colocassem em pé nesse momento.